nós podemos falar de 3 fases relacionadas da minha vida com a Casa da Cultura. A primeira, obviamente, foi que lugar onde que eu estudei, nas Escolas Reunidas Carlos Luz, já então Carlos Luz. Eu tenho um ex-colega do 3º ano do Carlos Luz, Coronel José Orlando da Silveira, com quem eu fazia minhas barganhas na hora do recreio. Ele levava aquela fruta mais gostosa da minha vida, e eu levava o quibinho da mamãe, e ele achava. É um elo que nós temos hoje, até hoje ele me considera como um dos maiores amigos dele, eu também, na minha vida. A segunda etapa veio logo que se construiu em 53 um novo prédio do Carlos Luz, que é o atual Carlos Luz, escola municipal hoje, que era estadual. Então eu fui o último ano da existência do Carlos Luz aqui, na Casa da Cultura. Fui para Uberaba em 53, 53 passou a funcionar o Carlos Luz. Em 63, quer dizer, 10 anos depois, eu volto para trabalhar onde? Eu fazia o 3º ano da Faculdade de Direito em Uberaba. Eu vim para o fórum, trabalhar no fórum. A terceira etapa já é a Casa da Cultura, que eu fui um dos protagonistas por causa do Dr. Ilídio, que não queria que fosse demolida a Casa da Cultura, ia ser demolido o prédio. É interessante, a Casa da Cultura reporta uma memória assim, muito interessante para mim, pessoalmente. Quando adolescente, eu tive alguns amigos que já não estão mais aqui, mas que eu gostaria de citar. O Toninho, do Catão, o Ricardo Moreira de Sene, que é o Ricardo, o Júlio, que foi colega meu desde o 1º ano primário até o 6º ano de medicina. Nós fomos colega de escola desde o 1º ano primário até o 6º ano de medicina. Impressionante. A gente, ali no fundo, tinha um muro que separava a Casa da Cultura hoje, que era o fórum, do ginásio Onásio Miziara. Interessante, a gente pulava o muro, era curioso quando tinha julgamentos, júri. A gente ficava curioso porque era de menor, não podia entrar, e era muito rigoroso isso. A gente às vezes pulava a janela, era muito legal. Nós conseguimos vivenciar isso dessa forma assim, meio rebelde, que é próprio da idade, próprio da adolescência. O que marcou muito foi que, de uma certa forma, modéstia à parte, a Casa da Cultura existe, e o prédio ainda existe, por causa da minha intervenção. Isso me marcou e eu vou levar para o céu. Se Deus quiser, vai ser para o céu. Esse prédio da Casa da Cultura de 1919, que faz agora esse ano 100 anos de inauguração do prédio, onde funciona a Casa da Cultura, houve um determinado momento, no início da década de 90, em que existia uma ideia de derrubar esse prédio. Falei, mas não pode derrubar, é uma história, não pode derrubar uma memória, não pode sepultar o que a gente tudo está ouvindo, o que a gente tudo ouviu e que as gerações futuras precisam saber. Por quê? Prestou-se ao grupo, depois ao fórum. Com a construção do fórum, o que se faria com aquele prédio que estava em ruínas? Eles iam demolir. O Felipe, prefeito de então, ia demolir. Foi quando teve a intercedência do Dr. Ilídio. Me procurou e nós fomos junto ao Felipe, evitar que se destruísse aquele patrimônio histórico, Nós queríamos preservar aquilo. E eu resolvi pedir socorro. Não pode, doutor Edson, não pode derrubar isso. Esse prédio é a marca, é o selo, na verdade, é o selo d'água da cidade. E ele entendeu, com uma certa pressão, entre aspas, nossa, que não deveria derrubar esse prédio. Eu lembro direitinho, ele só me pediu uma coisa. Fui ao gabinete dele, éramos muito amigos, minha família também com ele. Ele falou assim, tá bom,
Era o jeito dele. Tá bom, Ilírio. Tá bom, doutor Ilírio. Mas eu quero o retrato da minha primeira professora. Lá. Foi 100 retratos, se o senhor quiser. Eu tenho que atribuir a existência dessa Casa da Cultura ao doutor Ilídio, porque foi ele o protagonista mesmo. Ele toda a vida gostou da história da terra dele, da terrinha dele. Então, ele me convidou, sabia que eu tinha um acesso todo especial com meu primo, né? Meu primo irmão Felipe. Eu falei, não, vou convencê-lo. Estou achando que você está certinho em preservar. E foi assim que nós fizemos. Convenci o Felipe de que restaurasse, né, aquele prédio e ali fosse o depositário de toda a nossa história, né, da história garimpense. Então, é interessante. A Casa da Cultura, o prédio da Casa da Cultura existe porque, com todo respeito, carinho, admiração, e aqui um respeito enorme por ele, saudoso Felipe Mansur Neto, e o Dr. Éden, que eu pedi socorro e ele ajudou. Esse prédio está de pé porque nós resolvemos convencer o senhor Felipe, na época, que preservasse isso. E, na verdade, ele preservou a história, preservou a memória, preservou a cultura, que são os pilares, que são os alicerces da construção de um povo que, sem dúvida nenhuma, se sente muito orgulho de ser povo, que é o povo garimpense. Eu realizo um sonho. Eu tinha um sonho de ver isto aqui como está. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, todos nós, sem dúvida, realizando esse sonho. E é com muita emoção que nós vamos iniciar a cerimônia de inauguração, por que não? Desse monumento à dignidade, desse monumento à honra, desse monumento ao resgate que ficará marcado por todo sempre em nossos corações. Aqui está o garimpo, aqui está Conceição das Alagoas.